A gente tem a honra de receber aqui no Morning Show desta terça-feira com essa música maravilhosa que tá me deixando com uma... Ó, olha a paz. Paz. Tudo que eu precisava hoje. Aplausos na Paulinha, por favor, Paulinha. Zoe Martines, Adriles. Eu prefiro um Beethoven. Eu precisava muito. Ô, Monja, deixa eu te falar uma coisa. Muito obrigado de você ter aceitado o nosso convite de conversar hoje, bater um papo. Muitíssimo obrigado. Eu queria muito te fazer uma confissão. A minha vida aqui é um caos. Eu preciso muito da sua ajuda. Como é que você pode me ajudar? Na crise que a gente se fortalece, pô. Respira. Cada vez que a coisa fica muito fora de controle, a gente para um pouquinho e respira. E não precisa ser uma coisa muito longa, não é só inspira e solta devagar. E a gente volta para o eixo de equilíbrio. Respira e deixa o Adriles falar. Pronto. Aí tá. Bom, já nós temos Adriles Jorge, Zoe Martines, Paulinha, eu. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. A gente vai bater um papo gostoso aqui nessa terça-feira, buscando entender um pouquinho aí sobre as perspectivas, previsões, alguns assuntos polêmicos. Eu já queria começar com um que me intriga bastante e eu quero uma avaliação sua. A senhora recentemente foi aí designada como embaixadora de uma grande marca de cerveja. Como é que é essa relação do álcool com o budismo, com a sua figura, a sua imagem, uma imagem de ponderação? É possível isso, Monja? Pois é, exatamente. A minha proposta de ser embaixadora dessa empresa é que a gente beba com moderação, que cada um perceba qual é o seu limite e que não vá muito além do seu limite. A gente pode passar um pouquinho, mas não aquilo que eu perca a consciência, que eu diga, eu bebi tanto que eu não sei o que eu fiz. Eu não acho isso engraçado, não. Eu acho isso trágico. A consciência é o que nós temos de mais precioso. Então, como é que você vai abusar e não ter noção do que estava fazendo? Você sabe que hoje em dia é crime, né? Se você atropelar alguém, tiver um acidente de carro porque está embriagado, é crime. Então, não é mais acidente. Então, isso é uma coisa séria. Então, saber beber é conhecer a si mesmo, conhecer seus limites e respeitar os seus limites. Mas, Monja, a gente bebe eventualmente para perder um pouco da consciência, para alterar um pouco a consciência. Até que ponto essa alteração da consciência pode ser uma coisa boa? Ou a gente tem que estar consciente o tempo inteiro? Porque a realidade é bruta, a realidade é complicada, é complexa, é pesada. A gente toma umas cachaças de vez em quando para esquecer da realidade. Até que medida a gente pode e deve, eventualmente, perder a consciência? Você pode beber um pouco para ficar alegre, para conversar com seus amigos, para falar bobagem, para descansar a mente um pouquinho. Mas não pode perder a noção para atravessar a rua, para guiar um carro, para dar uma facada em alguém, para dar um tiro, entendeu? Tá bom, não dá um tiro não. Você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que saber o que você é consciente de si mesmo, das suas ações, das suas palavras, dos seus gestos. Tem muito feminicídio acontecendo, porque o cara diz, eu bebi, fiquei com raiva da mulher, matei. Que isso? Que isso? Mas então, é uma questão de caráter, de índole, né? A senhora acha que alguém que toma muita cachaça vai fazer alguma coisa que não faria enquanto consciente? Eu acho que o álcool, ele revela a pessoa mais do que incitar pessoas autos irresponsáveis ou não. Essa é uma discussão difícil. Não sei se eu bateria numa mulher, não, porque eu tô bêbado, não sei. Que bom, tomara que você não bata nunca. Não vou bater não, pode ficar tranquilo. Fala, Paulinha. Bom, já você falou dessa questão do respirar, né, que é super importante no budismo, também na meditação, e a gente está vivendo uma pandemia de um vírus que exatamente impede as pessoas de respirar, né? Acho que esse fator... Nunca a gente prestou tanta atenção nessa questão da respiração. Eu, pelo menos, quando me senti um pouco gripada, pensava, será que está me faltando ar? Será que eu estou respirando? Você já pensou um pouco sobre isso, Monja? O que você pode falar para a gente a respeito dessa pandemia que a gente ainda vive e o impacto sobre os indivíduos? Não, foi bem importante o que você disse, porque ela começa, mesmo a gente percebendo tudo o que aconteceu com o Floyd nos Estados Unidos, o Bebeto no Rio Grande do Sul, a gente percebe pessoas que foram mortas porque não podiam respirar, né? E a gente sabe que quantas pessoas em Manaus morreram por falta de oxigênio, quantas pessoas morrem por falta de respiração adequada, né, de não ter oxigênio no corpo. Dizem que o único suicídio impossível é você tampar o nariz e dizer, agora eu vou morrer. Porque chega um momento que você solta. A respiração é vida.
E conforme nós respiramos, nós oxigenamos melhor todas as células do nosso corpo, inclusive do cérebro. E por isso temos respostas mais adequadas às circunstâncias. A pandemia nos atravessa. Nós atravessamos a pandemia, mas ela nos corta por dentro. Ela nos fere, ela nos machuca. Então é importante a gente perceber que isso existe e que a gente pode voltar ao nosso eixo de equilíbrio com a respiração consciente, mas não significa que eu esqueço a realidade. Não é fugir da realidade. É como que eu posso atuar de forma decisiva para minimizar dor e sofrimento. Pelo menos agora já mais vacinas, né? Mas eu sinto muito que não haja vacinas suficientes na Mãe África, né? Que a gente vê as coisas que estão acontecendo, não tem uma redoma que você põe em cima de um país ou de uma área. Ou todos nós somos cuidados ou não haverá fim a isto. E isso é uma coisa que há muitos séculos todas as grandes tradições espirituais falam, gente. Somos um só corpo, uma só vida com a Terra, com todas as formas de vida. Ou cuidamos e sobrevivemos, ou descuidamos e desaparecemos. A Terra vai continuar, nós não. Mas eu gosto da vida humana e eu gostaria que a gente continuasse aqui mais tempo. Monja, e pensando nesse impacto da pandemia, né? Muita gente acho que perguntou para a senhora e por vários outros filósofos ou religiosos se imaginavam que depois disso a gente teria um mundo melhor, né? Se as pessoas se transformariam para pensar no que de fato importa. Você sente que houve uma mudança nesse sentido? Está havendo ainda não acabou, né? Exatamente esse Omicron, esse último que surgiu agora, foi tão bom que as pessoas percebessem isso, porque não estavam ligando para a África, né? Como nunca ligaram, só exploraram, né? E é um momento importante agora de observar que ou estamos todos juntos nessa caminhada, nessa pandemia, e temos que nos cuidar mutuamente. Eu espero que grandes líderes internacionais, políticos, econômicos, de educação, de medicina, de cura, de ciência, despertem para o bem coletivo. Não é eu descobri, eu estou fazendo, eu quero um prêmio. É nós. Vamos compartilhar conhecimento. Temos tecnologia hoje para compartilhar as pesquisas, para compartilhar vacinas, gente. Está na hora de acordar. Vão todos acordar? Claro que não. Nós estamos em momentos diferentes de compreensão da realidade. Não tem uns aí querendo tirar vantagem? Tem. Sempre tem alguns que não entenderam ainda. E pensam, eu vou tirar vantagem para mim, vou tomar vacina escondido. Não teve tudo isso? É uma bobagem, né? Mas são pessoas que ainda não despertaram. São pequenininhos, eles veem as coisas miudinhas assim. E a ideia é tirar essa coisa, essa bandagem do olho. Olha, gente, vê, somos nós. Tem um professor de física quântica que ele disse uma coisa que eu gosto muito. Ele diz assim, é só trocar uma letrinha. Em ego, você tira o G e põe um C. Fica eco. Percebe que nós somos o ecossistema. E aí cuida. Fala, Zoe. Muito bom dia, Monja. Obrigada por ter aceitado aí o convite e participar aqui com a gente do Morning. Minha pergunta para a senhora é o seguinte: como a senhora percebeu, descobriu que essa era a sua vocação, seguir esse caminho? A gente, como ser humano, a gente sempre procura a realização. E a senhora se encontrou, se realizou no budismo, né? Como foi o caminho até chegar a essa conclusão? É uma longa história, mas resumindo, eu fui repórter, eu fui jornalista, trabalhei no Jornal da Tarde, e eu acho que vocês sabem disso, a gente entrevista pessoas de todas as classes sociais, de todos os níveis, e a gente reconhece que são todos o quê? Humanos. São todos semelhantemente humanos, não iguais, mas humanos. Completamente diferentes uns dos outros, mas a mesma espécie. E naquela época tinha um governo militar, e eu ficava pensando, será que não existe uma alternativa, em vez do terrorismo, dos assassinatos, dos assaltos, será que não existe uma outra maneira de viver no mundo? E eu fiquei sabendo que existia o Zen, e eu fui atrás desse Zen. Eu levei alguns anos para chegar lá, e quando eu encontrei no Zen Center de Los Angeles, onde eu fui morar finalmente, eu falei, nossa, isso dá sentido à minha vida. Porque eu me perguntava muito, o que é Deus? Onde está? Como se manifesta? Minha mãe é muito católica, uma mulher que eu admirava muito, uma pedagoga inteligente, uma poetisa. Eu falei, por que a minha mãe acredita nessa coisa que eu não entendo o que é, né? Eu fui a essa procura, comecei a ler filosofias, comecei a ler Nietzsche, Bhagavad Gita, enfim, uma misturada de coisas, né? E quando encontrei o Zen, falei, é isso aqui. Isso dá sentido à minha existência. E fiquei.
E é isso, né? A gente está sempre procurando o que preenche, como entender o mundo. E outra coisa, você sente o julgamento, porque muitas pessoas têm preconceito, né? Com essa religião, com judaísmo, com cristão, evangélico. As pessoas têm preconceito e é difícil para essas pessoas entenderem o pensamento de outra religião, que pode ser diferente do que elas pensam, né? A senhora sente isso? Sim, ainda existe muito aqui no Brasil, muito, muito, muito. O budismo é tão pequenininho que ele não incomoda ninguém, mas existe uma perseguição muito grande às tradições de matriz africana. Isso é lamentável, né? É lamentável. De novo, eu vou falar da Mãe África, né? Diz que a vida humana teria começado na África e a gente continua perseguindo a Mãe África, né? Eu acho que é importante a gente respeitar maneiras diferentes de nos comunicarmos com o sagrado. Há maneiras diferentes, são linguagens diferentes. E desde que elas não estejam prejudicando ninguém. Exatamente. Desde que elas não sejam formas que vão ferir, macular, né? Algumas tradições espirituais que fazem algumas mutilações no corpo humano, essas eu não concordo muito. Ô, monja, realmente são coisas que... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que esse momento que a gente vive, já desde 2020, um momento de pandemia tão difícil para todo mundo, ele pode ser mais explicado pela religião ou pela ciência? Eu acho que as duas se combinam, uma não exclui a outra, né? Se a gente pensar pela religião diz assim, que descuidos fizemos? Nós temos que ter cuidado, essa palavra é muito importante, né? Como é que eu vivo a minha vida? Eu estou em plena atenção? Eu estou prestando atenção no que eu faço, mesmo se o vírus veio do laboratório, quer dizer, o laboratório teve uma falha, se veio do morceguinho, por que eu investi tanto em invadir a área natural de forma que crie instabilidade no coronavírus dentro com os morcegos e ele foi procurar um outro hospedeiro. Quer dizer, tem coisas que nós fazemos. Nós somos corresponsáveis pela realidade em que vivemos. Não somos os únicos responsáveis, mas somos corresponsáveis. Por isso as religiões vão dizer, tenha atenção no que você faz. Tudo é o sagrado manifesto e você precisa cuidar disso com dignidade e respeito. E não vai invadindo as áreas naturais de qualquer jeito, né? Eu acho que nós somos corresponsáveis por isso. Na parte espiritual seria, onde foi o meu descuido, a minha falta de atenção, o meu desrespeito à vida? E a ciência vai explicar uma coisa semelhante, né? Monja, pegando carona nessa coisa do coronavírus, da pandemia, e a senhora fala muito em cuidado. Como diferenciar e equilibrar um cuidado em dissonância com uma coisa chamada desespero, de uma angústia? Como perceber, por exemplo, a senhora fala da Omicron, da África, que, felizmente, não tem uma mortalidade grande ainda em relação ao coronavírus, e a Omicron, que é uma cepa leve. Como não introjetar na gente uma certa hipocondria permanente de ter medo de tocar as pessoas, medo de se aproximar das pessoas, medo permanente de um vírus, sabendo-se que a vida tem sim um contingente de risco e deixar de alimentar, de enfrentar esse contingente de risco é deixar de viver e morrer em vida. Como é que a gente faz para ter um equilíbrio justo entre um cuidado realmente, para não tornar esse cuidado um medo excessivo das pessoas, do vírus, de doenças, e não exatamente deixar que pessoas alimentem essas neuroses, essas angústias, esses medos desesperantes em nós? Muito bom, mas é isso mesmo, existe um ponto de equilíbrio, que é sem excesso e sem falta. Então tem a prudência, que nós temos que ter prudência, né? A história de andar de máscara, manter distanciamento, higienizar as mãos, tudo isso está muito bem. Vamos fazer isso com prudência, mas não com excesso. O excesso é esse que não sai de casa, que fica trancado, se chega alguém sai correndo, né? Começa a higienizar tudo de uma maneira muito absurda, né? Então tem coisas que a gente tem que encontrar o ponto de equilíbrio. Eu tive um amigo aqui em São Paulo, chamava José Ângelo Gaiarsa, era um psiquiatra, ele falava, não é lindo ele? Ele dizia assim, o ponto é o equilibrista, não é o equilibrado. Porque a pessoa fica assim, tem que fazer tudo certinho, vira uma coisa terrível a vida. Como você falou, vira uma paranoia. Olha o vírus, eu até brinco, olha o vírus chegando, olha o Mitrão passando por aí, né? A gente tem que ser mais leveza com isso. Mas a leveza também não significa o descuido, a falta de prudência.
O professor Cortella tem uma coisa que eu gosto muito nele, ele diz assim, quando ele vai andar de avião, diz que ele pergunta para o piloto, o senhor tem medo? E se o piloto disser, eu não tenho medo, ele diz, então eu não vou. Quem tiver medo vai ser prudente, vai verificar o equipamento todo. Então a minha recomendação é isso, verifica se você está fazendo tudo de acordo com os protocolos científicos, né, que para proteger a você e aos outros, o resto vive sua vida. Monja, e a senhora se pega reclamando de vez em quando? Ou para cada situação a senhora tem um pensamento positivo, fala calma, para tudo tem um jeito, só para a morte que não tem? Como é que a senhora reage aos problemas? De verdade, eu quero muito saber, porque eu preciso muito aprender. Você não é zen, Zoe? Zero. Não, as nossas reações variam. Não é dizer, eu estou o tempo todo, eu estou zen, eu estou o tempo todo assim, não estou coisa nenhuma. A respiração tem muito a ver também com isso? Ajuda? Tem sim. Eu tenho até um menino que me ajuda aqui em casa para fazer compra, passear cachorro, essas coisas. E ele, quando ele vê que eu estou muito nervosa, diz, respira, monja. Respira, monja. E ele tem que me lembrar de respirar. Esses dias minha cachorrinha acordou, uma delas, mancando de uma perna. Eu fico desesperada, mancando da perna, quebrou a perna, como é que aconteceu? Aí eu pedi para o menino, leva ela para fazer um raio-x, né? E ele dizia para mim, respira, monja, respira. Então nós todos não temos um estado de plenitude, de quietude absoluta e permanente. Isso é falso. As coisas nos mexem, nos movem, nos deixam irritadas, alegres, tristes. E o Zen é um pouco isso, sabe? Esteja presente sentindo o que você está sentindo. Não mascara a realidade, mas ao mesmo tempo não fica presa aí. Na hora que eu começo a perceber que eu estou nervosa, estou aflita, eu me lembro, monja, respira. Encontra o estado de equilíbrio que é para pensar melhor e resolver melhor a questão. Não é fugir dela. Se alguma coisa nos incomoda, ela alavanca de transformação do mundo. O que eu faço para que seja diferente? Sim. E não só vou ficar quietinha, passou e daí? E daí? O mundo continua igual? Sim. Aquilo que incomodou você continua incomodando? Não pode. Agora, monja, você falou, fica lá quietinha. E eu acho que essa é uma imagem que muitas pessoas têm de um monge, desse momento de isolamento, de uma meditação, onde, não sei, de repente você tem algum insight, descobre alguma coisa sobre você. E nessa pandemia, muita gente acabou se isolando, né, podendo se isolar, alguns não puderam, mas outros ficaram ali em isolamento, sozinhos com si e perdidos nisso, né? Tanto que a gente viu o aumento de todas essas doenças da mente, digamos assim, né? Muita gente com depressão, ansiedade, pânico, procurando ajuda psicológica nesse sentido. O que a gente aprende quando a gente está sozinho? Como é que a gente faz para não enlouquecer na solidão? Existe o conhecer a si mesmo, né? É você com você. Quando a gente fala de meditação, de Zen, é você conhecer a sua própria mente. Não é dissecar a mente de alguém, nem analisar a mente de outra pessoa, nem mesmo analisar a sua própria mente. É perceber, olha, agora eu estou com um pensamento depressivo. Que interessante. E aí você respira, ele passa. Agora estou em euforia. Que interessante. A euforia também passa. Agora estou triste, estou com preguiça, estou com fome, estou com vontade de ter uma relação amorosa. Tudo isso faz parte de nós, a natureza humana. Conhecer a si mesmo é conhecer as múltiplas facetas do nosso ser. E não é parar numa delas. E às vezes a gente congela num lugar. Por isso que precisa de ajuda, porque às vezes sozinhas a gente fica meio prisioneira das nossas limitações de conhecimento de nós mesmos. E para isso tem terapeutas, tem meditações, tem prática, mas é preciso escolher a coisa certa, sabe? Porque às vezes tem coisas que não levam realmente ao caminho daquilo que você procura. O autoconhecimento é uma libertação, porque você vai entender como é que eu funciono. E a gente sabe, parece brincadeira, mas a respiração consciente muda nossos estados emocionais. Você veja que ela é usada nos batimentos cardíacos, em sistemas, em hospitais do coração, gente. Monja, eu queria entrar justamente nesse tema da transformação, porque a gente está chegando agora no final do ano, hoje dia 22, é isso? 22, né? De dezembro de 2021.
21, perdão. Hoje é dia 21, enfim, 10 dias para acabar o nosso 2021, exatamente. 2022 está chegando e tem muita gente que faz, enfim, inúmeras previsões, metas. Olha, no ano que vem eu vou mudar nisso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, enfim. Esse é o momento que as pessoas justamente fazem aquelas previsões para 2022. Mas aí a pergunta que eu te faço é bem objetiva, Monja. O que faz uma pessoa efetivamente mudar? Seja lá qual for o objetivo dessa pessoa, mas o que efetivamente é aquela chave, aquela coisa que destrava, né? Aquele botão que você liga que você fala, pô, essa pessoa mudou. E você acredita na mudança da pessoa? Você acha que a pessoa realmente pode mudar? Sem dúvida alguma. Nós somos um processo incessante de transformação em movimento. Agora, você primeiro precisa querer a mudança. E se você quer mudar, tem que dar os primeiros passos. E às vezes é meio difícil, a gente se atrapalha. É como a gente fala que todo processo de mudança comportamental é como se você fosse subir uma espiral. Você dá alguns passos, escorrega, vai para trás, mas vai de novo. Até que você consegue passar por várias etapas. Não é fácil, não, e nós precisamos de apoio muitas vezes. De alguma pessoa que esteja conosco, de pessoas que estejam nos ajudando nesse processo. Porque não é fácil, temos vícios, hábitos de comportamento, hábitos de maneira de ver o mundo, de nos relacionarmos conosco e com o mundo. Isso pode ser mudado? Pode. Muito não. Mas se você reconhece o que está acontecendo, você escolhe a resposta que você vai dar. Então você não é apenas reação ao mundo, mas é uma resposta que você escolhe para aquela provocação que o mundo traz a você. E o sofrimento, né? Né, Monja? O sofrimento ensina muito. Muita gente muda depois de sofrer e bater a cara na parede. O sofrimento ensina muito, né? Se não é pelo amor, é pela dor, né? Mas, Monja, a senhora, o Zen budismo, né, fala muito em autoconhecimento, em centrar-se em si, na respiração, na percepção da realidade. Mas qual que é a figura do outro? A senhora falou de psicanalista, de ajuda terapêutica, mas como escolher as boas pessoas? Como conciliar esse autocentramento, esse autoconhecimento através do exame da própria consciência? Mas não adianta fazer o exame da consciência sem a ponte da relação com outras pessoas. E a gente, muitas vezes, pelas paixões, pela sexualidade, pela construção, pela origem do nosso desejo, que a gente muitas vezes não sabe de onde vem, escolhe não exatamente as melhores pessoas para conviver. Como exatamente construir relações sociais, afetivas, sexuais, amorosas, boas? Como é que a gente escolhe, como é que a gente se descobre? Através do exame da própria consciência ou através do contato absoluto com o outro ou com a entrega? A entrega, inclusive, que pode ser de alguma forma suicida. Quando você confia demasiado em alguém, e amor é confiança em demasiado, você pode exatamente estar correndo um risco. Como conciliar isso de maneira equilibrada, esse autocentramento e esse relacionamento com o outro que é sempre, de certa forma, perigoso de alguma forma? Sim, é interessante, é instigante, né? Como é que eu me relaciono no mundo, como é que as outras pessoas me influenciam, eu influencio as outras pessoas, né? Sua Santidade Dalai Lama teve um breve encontro conosco aqui em São Paulo, foi online, e ele dizia assim, tem duas coisas muito importantes, inteligência e coração. Um não existe sem o outro. E nós não podemos ser só coração, como você fala, a gente se envolver em relações amorosas, afetivas, que são tóxicas, e ficamos prisioneiros de uma situação muito desagradável, ou não podemos só muito friamente ser inteligentes e não usar o coração. Sim. Nós temos que ter essa combinação. No budismo a gente fala sabedoria e compaixão têm que caminhar juntinhas, elas não estão separadas. Então eu tenho que observar com inteligência se isso é adequado, se essa pessoa com quem eu estou me relacionando vai ser benéfica para mim e eu benéfica para ela, se nós juntos somos benéficos ao mundo ou se nós vamos criar relações tóxicas e prejudiciais. E se eu percebo isso, eu vou começar a me afastar. Não vai ser fácil, vai ser doloroso, vai ser sofrido, mas tudo bem, porque eu posso fazer com que este ser humano seja mais feliz longe de mim, e não eu me perturbando o outro. Aquelas codependências tóxicas, é medonho isso, né? Eu digo que é como o disco que não faz mais música, né? Lembra os LPs que põe e fica... E tem relações que são assim.
Elas ficaram prisioneiras dentro de um drama que não conseguem sair. Aí a gente precisa de um esforço. E esse esforço é pedir ajuda, assim, para pessoas que sejam confiáveis. Uma vez perguntaram para a Sua Santidade Dalai Lama, como é que eu escolho um bom professor? Ele disse assim, veja a minha vida, veja como eu me comporto. Então você tem que escolher entre uma infinidade de práticas meditativas, uma infinidade de religiões, uma infinidade de práticas terapêuticas, aquela que tem afinidade com você e que seja reconhecidamente uma pessoa idônea, para você não cair numa esparrela pior ainda, né? Então o outro é muito importante, o outro é um aspecto de mim mesmo, Sim. Mas eu preciso me reconhecer nesse outro e reconhecer o outro em mim e perceber quando é que a coisa está saindo do equilíbrio, né? Está indo para um lado muito prejudicial. Perfeito. Eu preciso tomar precauções. Ô Monja, em primeiro lugar, deixa eu te agradecer aqui pela sua participação no nosso Morning Show, papo super gostoso aqui, justamente pensando no futuro, fazendo algumas reflexões que a gente precisa fazer com uma craque que você sempre foi. A Monja, turma, tá com mais de 500 mil de livros vendidos, tem conteúdos diários exclusivos na rede social dela e também vários cursos, né, Monja, que você ministra e que se você acessar agora o Instagram da Monja, o @monjacoin, coin com C, você vai ter ali no link na bio toda a disponibilidade aí do material. Posso fazer uma última perguntinha rápida? Uma curiosidade patente? Não tem tempo. Infelizmente, a gente não tem tempo. Vai ficar para a próxima. A Monja volta, não volta, Monja? Obrigado, viu, querida? Obrigado pela sua participação. Volte sempre aqui no nosso Morning Show.